sábado de mais uma vez Morumbi lotado, o São Paulo conseguiu derrotar o Flamengo pelo placar de 1-0 com um gol de Caleri e conseguiu subir aí na tabela. Agora o São Paulo ocupa momentaneamente a sexta colocação do Campeonato Brasileiro e a gente vai falar bastante sobre isso. Gente, primeiramente, gostaria de pedir desculpa para vocês por não ter soltado o pós-jogo ontem, porém eu vou explicar, vou dar o contexto para vocês. Ontem eu tava na festa de aniversário de um amigo muito querido meu, um dos meus melhores amigos, então eu não consegui fazer o pós-jogo. Eu assisti o jogo no aniversário, mas não consegui fazer o pós-jogo porque a gente tava ali aproveitando o momento, tava se divertindo, e aí eu preferi para fazer hoje até com a cabeça mais fria, né, e com as ideias mais clareadas para fazer esse pós-jogo para vocês, tá? Então, só dando o contexto mesmo do porquê eu não soltei o vídeo ontem, tá bom? Até porque também eu cheguei muito tarde em casa, então não fazia sentido gravar o vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. O São Paulo entrou praticamente com o time titular para jogar contra o Flamengo, né? O Flamengo veio com um time reserva. Claro que o time reserva do Flamengo também não é nada ruim, né? A gente vê que jogou Gabigol, jogou Davi Luiz, né? Jogou vários jogadores importantes ontem, inclusive no segundo tempo entrou o Arrascaeta, entrou o Gerson, né? Então, assim, o time do Flamengo não é um time ruim, mesmo sendo o time reserva, claro. Mas isso é um facilitador quando a gente tenta dosar ali quais os atletas que estavam fora do Flamengo. Então, o Flamengo estava sem o Pedro, o Flamengo estava sem o Luiz Araújo, o Flamengo estava sem o De La Cruz. E é óbvio que com esses jogadores em campo, o São Paulo teria uma dificuldade maior de jogar contra o Flamengo, né? Então, eles não estavam. E o Flamengo, pensando na Copa do Brasil, estava praticamente com um time reserva. Eu confesso pra vocês que eu também pensei que o Zubeldia fosse mesclar o time. Eu não achei que ele fosse colocar o time titular pra jogar contra o Flamengo. Eu fiquei até surpresa quando eu vi a escalação. Eu achei que no mínimo ele iria mesclar por causa da Copa do Brasil, mas não. O Zubeldia colocou o time titular, acho que ele entendeu a importância do jogo, né? Eu vi até setoristas do Flamengo falando sobre isso, que o Flamengo não priorizou o Campeonato Brasileiro, priorizou a Copa do Brasil, porque vai ter um jogo difícil contra o Palmeiras agora, né? Na quarta ou na quinta-feira. E o São Paulo não. O São Paulo, mesmo tendo a Copa do Brasil, entende que tem um elenco curto, né? Tem um elenco limitado e decidiu ir com os titulares para esse jogo. Morumbi, casa lotada, acho que era o mínimo, né? E assim, eu achei que o São Paulo fez um jogo muito bom contra o Flamengo, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Eu achei que o São Paulo conseguiu jogar e eu tô tendo uma impressão que eu não sei se é a mesma que vocês têm. Eu tenho a impressão de que quando são adversários mais difíceis, adversários do topo da tabela, por exemplo, o São Paulo, ele joga como se fosse uma final de campeonato. Não desiste de nenhuma bola, corre atrás de todas, marca muito bem, ataca muito bem. Eu não sei se isso se vocês têm essa impressão. Quando tem cara de jogo grande, cara de mata-mata, o São Paulo joga muita bola. E isso aconteceu ontem. O Flamengo não trouxe nenhum perigo pro Rafael. Claro que quando entrou o Gerson, quando entrou a Arrascaeta, o time do Flamengo melhorou. Mas mesmo assim, Alan Franco estava numa partida inspiradíssima. Para mim foi um dos melhores em campo. Luiz Gustavo deu um pique aos 49 do segundo tempo, que com a idade dele, gente, eu iria estar acabada. Eu não sou atleta, mas tudo bem. Então, assim, mostra a entrega e a dedicação do elenco para esse jogo em específico, né? Porque muita gente, quando se falava de São Paulo e Flamengo, muita gente achava que o São Paulo ia perder. Muita gente realmente achava. E eu nunca desconfio do São Paulo. Eu sempre assisto os jogos achando que o São Paulo vai ganhar. Acho que é por isso que eu me frustro tanto quando o São Paulo não consegue resultados positivos, né? Mas nesse jogo em específico contra o Flamengo, eu achei que o São Paulo fez dois bons tempos, tanto o primeiro quanto o segundo. E assim, o que falta ao São Paulo, eu acho que deve ser a visão de vocês também, o que falta ao São Paulo muito é mais a questão da finalização. Por quê? Dava para ter ganhado mais do Flamengo, dava para ter feito mais gols. O São Paulo produziu para ter feito mais gols. Então o São Paulo foi atrás de fazer mais gols, só que peca muito no último passe, peca muito na definição. São Paulo perdeu muitos gols. E assim, o Ferreirinha, pra mim, jogou muito bem ontem. Só que ele tem um certo problema com finalização. Então o Ferreirinha, ele tem o drible, né? Ele consegue desconstruir a jogada, ele consegue tirar um sufoco ali, ele consegue sair do sufoco, mas ele peca muito na finalização, né? Então, de uma maneira geral, eu achei que o time do São Paulo se portou muito bem.
Achei que o São Paulo jogou muita bola contra o Flamengo e eu acho que é muito isso que a gente pede. É óbvio que somos racionais de entender que não vai ser sempre que o São Paulo vai competir dessa forma. Não vai ser sempre. Ah, então contra o Goiás o São Paulo vai entrar dessa forma? Pode ser que entre porque é uma decisão. Ah, no próximo jogo do Brasileiro o São Paulo vai entrar com essa fome? Pode ser que entre. A gente não sabe porque claro que vai ter oscilações, mas o mais importante é entender que todos os jogos, se você quiser competir em alto nível, todos os jogos você tem que entrar como se fosse uma final. Principalmente como o Flamengo. Ah, o Flamengo entrou com reserva. O São Paulo não tem nada com isso. Então, assim, foi um jogo muito positivo do São Paulo, né? Eu gostei muito da escalação do Zubeldia. Gostei das alterações também. O Wellington Rato, pra mim, ainda um pouco abaixo, né? Do que a gente sabe que ele pode produzir. Achei que ele ganhou como o melhor da partida, mas não achei que ele foi o melhor da partida. Pra mim, o melhor da partida fica entre Alan Franco e Luiz Gustavo, porque os dois jogaram muito, né? Caleri também, o Caleri fez o gol, parece que ele é acostumado a fazer gol contra o Flamengo, né? O Caleri sempre joga muito quando joga contra o Flamengo. São dois times que o Caleri gosta de marcar, Flamengo e Corinthians, né? Os dois times que o Caleri mais gosta de marcar. Então, assim, ele também pode entrar, mas eu acho que pela entrega, pela dedicação, eu vou muito no Alan Franco, porque pra mim, ele fez uma das melhores partidas dele com a camisa do São Paulo. Ele tava muito seguro na marcação, o passe dele ontem tava bom, então, de uma forma geral, eu achei que o São Paulo se portou muito bem. E óbvio, pra você bater de frente com os times que estão lá em cima da tabela, né, que estão distanciando, você precisa jogar um bom futebol e você precisa jogar como se fosse uma final. E foi o que aconteceu ontem. O Flamengo praticamente não teve o domínio do jogo. Nos dois tempos, quem dominou o jogo foi o São Paulo. E merecidamente o São Paulo conquistou a vitória, né? E conseguiu os 3 pontos. E assim, acredito que vai até um pouco mais motivado para jogar contra o Goiás, que não vai ser um jogo fácil. É lá na casa deles, teve toda aquela polêmica de arbitragem no primeiro jogo. Então o São Paulo tem que entrar muito esperto, tem que entrar para vencer. Gente, eu costumo dizer que assim, o time do São Paulo não é um elenco recheado de craques. Não é um time que tem, nossa, craques à torta e arcada. Não, a gente sabe que não tem. Só que quando se dedica, o São Paulo é time para brigar por qualquer campeonato que disputar. Qualquer. E hoje, por exemplo, vocês podem até me chamar de clubista, não tem problema. Hoje eu enxergo como se o São Paulo disputasse e jogasse mais bola do que o Palmeiras, por exemplo. Ah, o Palmeiras tá em crise. Mesmo assim, tem um grande treinador e tem um grande elenco. E hoje eu enxergo como se o São Paulo jogasse um futebol melhor do que o Palmeiras e o Corinthians, por exemplo. O Santos eu não posso falar porque eu não acompanho muito o Santos na Série B. Mas eu tô falando dos dois times que eu acompanho e que eu assisto jogos. Que são dos meus dois rivais, Corinthians e Palmeiras. Então, assim, fica um saldo muito positivo. Gostei muito do jogo do São Paulo e é isso, gente. É ter na cabeça que não tem um elenco de craques e que tem que se dedicar, tem que jogar todos os jogos como se fosse uma final. Porque se jogar todos os jogos como se fosse uma final, não tem erro. E eu falo aqui, gente, isso aqui pode até virar meme, mas eu falo. Se jogar todos os jogos como se fosse uma final, o São Paulo vai papar algum título ainda esse ano, além da Supercopa. Eu não tenho dúvidas. Porque o São Paulo tem um grande treinador, inclusive o Zubeldia está muito perseguido pela arbitragem. Ele não pode falar nada, não pode falar nada. No jogo do Fluminense, o Mano Menezes quase invadiu o campo, quase deu uma volta olímpica e não toma amarelo. O Zubeldia abre a boca para reclamar, ele toma amarelo. Então, assim, os árbitros estão muito mais criteriosos e muito mais rigorosos com o Zubeldia. Isso é muito chato, cara. Isso é muito chato porque o treinador ele tem o direito de reclamar. Claro que a reclamação não pode se exceder, mas ele todas as vezes ser penalizado ao abrir a boca para reclamar é um absurdo. Então, assim, São Paulo tem um grande treinador, tá? Não entendo porque boa parte da torcida no Twitter, por exemplo, pega no pé dele. Não entendo. Ele é um grande treinador e o São Paulo tem um bom elenco. Um elenco que pode, sim, disputar e papar título, que é o mais importante. Então, assim, foco na Copa do Brasil. Vamos enfrentar o Goiás pela classificação para andar na Copa do Brasil e a gente tem jogos difíceis pela frente, tem a Libertadores, então é bom São Paulo sempre manter a cabeça no lugar.